O nome de Deus seja eternamente louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O capítulo 2, o começo dele, fala sobre a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Eles todos reunidos e Deus ali os selou com o dom de língua, com fogo. Eles viram fogo sobre a cabeça deles e eles falando em outras línguas. E também no versículo 14 em diante, fala do discurso de Pedro após este acontecimento. E nós vamos ler a partir do versículo 37, que fala sobre as primeiras conversões. Depois de tudo isso, que eles viram operar de Deus o cumprimento da promessa que estava escrito sobre os dons que Deus derramaria nos últimos dias, muitos creram. E então o assunto é as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, os discursos de Pedro que ele fez para o povo, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como todos eles receberam ali, Você vê ali no capítulo 2, versículo 1 em diante, a descida do Espírito Santo. Então, aqui tem a confirmação da promessa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E após isso, olha a promessa aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo, que pode ser falar em línguas, interpretar línguas, curar, anunciar o evangelho, o dom da palavra, Tudo são variedades de línguas. O dom de orar, de expulsar demônios. Então, é uma infinidade de dons, de dar testemunho, e assim segue, de evangelizar, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E quem que está longe do dia dessa palavra? Nós. Olha aí, estamos em 2025. Isso aqui, Deus mostrou para ele lá no ano 35, 36, ou no máximo 40. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa, essas promessas diz respeito a todos nós, até o final. Todo aquele que crer e for batizado em nome do Senhor Jesus, receberá o dom do Espírito Santo, uns de uma maneira e outros de outra. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E a palavra até hoje nos adverte para nos salvar desta geração perversa. Olha a maneira como está o mundo, O povo desacreditado, o povo dando pouca importância para aquilo que é de Deus, para aquilo que realmente importa. Salvai-vos desta geração perversa. E como que você se salva? Dando ouvidos na palavra de Deus, buscando os preceitos de Deus, que o Senhor estabeleceu para aqueles que os amam, para aqueles que creem, para aqueles que aceitarão de boa mente. Deus deixou um caminho. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. E você só vai conhecer o caminho através da humildade, da oração, do arrependimento, das súplicas a Deus. Deus abrirá os seus olhos para conhecer o caminho, para acertar o caminho. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Muitas pessoas, era o começo de tudo. O Senhor Jesus tinha sido morto, crucificado, passou por aquele processo todo por nossa causa, e ressuscitou e deu ordem aos discípulos,
e eles reunidos num lugar, o Espírito Santo, eles estavam reunidos, não aquela converseiro, falando outras coisas, mas na comunhão, falando naquilo que é de Deus, glorificando, orando e cantando a Deus. Deus o selou com a promessa do Espírito Santo, porque era promessa, já estava escrito lá no profeta Zacarias, profeta Joel, né? Então tem profecias sobre isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então aquilo, como foi dito, eles estavam em comunhão, estavam em comum, falando dos preceitos de Deus, e buscando com reverência, com respeito, buscando aquilo que é do céu, sem outras converseiras que não convém falar, mas falando nas coisas de Deus, em orações. O Senhor manifestou sobre eles e serviu de testemunho para todos que passavam e viam a glória de Deus na boca deles. As pessoas eram estrangeiras e entendiam eles nas suas próprias línguas, pois cada um Deus selou com uma linguagem naquele momento das pessoas que passavam, conforme a língua daqueles estrangeiros, eles manifestavam aquilo que é de Deus na sua boca, pelo Espírito Santo. Eles não sabiam falar aquelas línguas, mas pelo Espírito de Deus, eles falavam e glorificavam a Deus, e isto serviu de conversão para muita gente naquele dia. E eles perguntaram: e nós o que devemos fazer? E Pedro disse: cada um de vós seja arrependa, tem que haver o arrependimento, né? Primeiro, e ser batizado em nome do Senhor Jesus. E aí todas essas coisas acontecem e vêm na vida da pessoa. Deus tem fartura, tem uma despensa cheia de dons. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Tem que haver temor. Esse que fica dando risada, dando de ombro, achando que tudo é dessa forma mesmo, como o mundo vem, como uma correnteza, esse coitado está sendo levado pela correnteza. Tem que haver disciplina, tem que haver temor daquilo que é de Deus, reverência, respeito e buscar o que é de Deus. Então, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E Deus mostrava para eles sinais, maravilhas, coisas maravilhosas, bem, da parte de Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então uma grande alegria se apoderou deles, que eles não queriam se apartar, queriam estar sempre juntos. E ficaram por muito tempo naquela união, né? Depois foi cada um para o seu lado, conforme o Espírito Santo guiava, para anunciar essa alegria, esta maravilha, a salvação em nome do Senhor Jesus. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade ou de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era o começo de tudo. A maior alegria era estar junto em oração, recebendo a virtude de Deus. Eles não queriam se apartar. Então ficaram no começo juntos, se reunindo, cantando e louvando a Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo o povo via aquilo também e se maravilhavam e se contagiavam daquela alegria. E queriam saber o motivo daquilo. E aí eles pregavam, anunciavam, falavam da salvação. E este foi agregando cada vez mais pessoas, e obedecendo e sendo batizados. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. E aí todos os dias eram batizados gente, iam acrescentando na igreja, aumentando o número, engrossando aquele exército
de anunciadores das boas novas. E a palavra de Deus hoje também te convida para vir se alegrar nesta palavra. Você vai ler aqui em 2 de Atos dos Apóstolos, pode ler aqui desde o início do versículo 1, que fala a descida do Espírito Santo, depois o discurso de Pedro no versículo 14 em diante, e as primeiras conversões, que é essa leitura que nós fizemos, do versículo 37 em diante. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. E nos dias de hoje também, anunciamos, pregamos, enviamos o convite, como está chegando para você agora. Dê ouvidos e comece a ler as Escrituras, a orar a Deus e pedir esta alegria, esta virtude, esses dons também, que Deus esclarecerá. Deus acenderá uma lâmpada dentro de você. Deus abrirá os seus olhos, como fez com Paulo. Paulo era extremamente zeloso na lei, segundo os costumes, mas não segundo Cristo. Aí, na perseguição no caminho de Damasco, ele tinha autoridade, ele tinha autorização das autoridades para prender os cristãos. E o Senhor Jesus apareceu para ele no meio do caminho, como uma luz que excedia a luz do sol. Ele não resistiu. Ele caiu do seu cavalo por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus falou para ele: dura coisa é para ti recalcitrar, cavalgar, buscar, lutar contra os aguilhões, quanto às pontas de lança, quanto às pontas de faca, porque ele era perseguidor e ficou cego, não enxergava, ficou vários dias sem enxergar. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Deus disse que ele seria um varão valoroso para ele, para usar no Evangelho. E o Senhor Jesus despertou Ananias, um cristão, para ir até onde Paulo estava, no seu quarto, cego, e pediu para orar para ele, para curar ele. E Ananias foi e orou com as mãos sobre ele e caiu dos olhos dele como que umas escamas. E ele voltou a enxergar diferente, como cristão. Aí já não enxergava mais como perseguidor, ele já não enxergava mais naquela tradição que ele foi criado desde menino, né? E formado, segundo o conselho de Gamaliel, formado ali entre os sacerdotes, né? Entre os religiosos influentes, mas aquilo para mais nada serviu para ele, a não ser Jesus Cristo. Ele provou, ele viu a glória do Senhor, uma luz que excedia a luz do sol. E a partir daquela oração de Ananias, Deus o libertou da cegueira, tirou aquelas escamas e da cegueira espiritual que ele se arrastava através dos costumes e tradições. Olha o perigo do costume e tradição. Se você precisa conferir os seus costumes e tradições com um livro sagrado, com Jesus Cristo, segundo os preceitos cristãos da Sagrada Escritura, da Bíblia, para você saber que se você está servindo a Deus de uma maneira que o agrada, ou se simplesmente você está trazendo uma tradição desde criança, desde menino, fora, como Paulo fazia, e muitos continuaram naquelas tradições, porquanto o Senhor vai agregando aqueles que de bom grado acreditam na palavra de Deus e tem um objetivo acima da sua tradição, que é a salvação, que é buscar a Deus e ter coragem de deixar culturas e tradições que estão fora da doutrina de Deus, da doutrina da salvação. Então analise as Escrituras, porque elas falam de Jesus Cristo. Ele disse: analisai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e por ela tereis a vida eterna. Ficamos por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós com a tua santa e gloriosa paz e saúde. Amém. Glória a Deus.